sentir a presença de Deus, diga glória a Deus. Deixa a sua voz fluir e ultrapassar esse teto. Diga glória a Deus. Mais uma vez, remove essa dor. Diga glória a Deus. Que Deus abençoe a igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 12. Vamos iniciar do começo deste ministério. Êxodo capítulo 12, no versículo 1 a 14. Glória a Deus. Nós vamos todos ler aí na tela. Ou seja, eu vou pedir à minha esposa, a nossa dirigente aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não quero causar ciúmes para os solteiros. Meu amigo evangelista Ruben está aqui, é solteiro, por isso que não queria falar isso. Por favor, missionária Danisa, versículo 1 a 14. Os irmãos vão acompanhar. Eu peço muita atenção, vão acompanhar na tela. Vão acompanhar todos os passos, porque nós vamos mergulhar neste texto e nós vamos voltar para o texto que nós acabamos de ser abençoado com o pastor Daniel. Glória a Deus. Fique atento e seja abençoado com esta passagem. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia. No livro de Êxodo, capítulo número 12, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu dinheiro, perto de sua casa, conforme o número das almas, Aleluia. conforme o comer de cada um. Glória. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E os guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargorosas a comerão. Não comereis dele cru, Até 14. nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, e nada dele deixareis até amanhã. Glória a Mas o Deus. que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Aleluia. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortalidade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Amém. Podemos tomar assento, por gentileza. Há uma filha aqui que gostaria que ela me abençoasse. Irmã Rabia, por favor. É uma filha amada esta. Abençoa aí. Soberano Deus, Aleluia. Senhor dessa casa, Pai,
Queremos, Senhor Pai amado, te agradecer desde o primeiro momento, os louvores, Senhor, cânticos, Senhor Deus amado, que apresentaram aos irmãos. Aleluia. Pai Celestial, que esteja aí teu filho, Senhor, que vai ministrar a sua palavra, meu Pai, essa tarde. Deus, Senhor, abençoe ele no Rei da Glória. Senhor, use ele, Senhor, como a sua coluna de bênção, Senhor, para nos transmitir, Senhor Pai amado, essa mensagem, essa palavra do Rei da Glória. E, Senhor, fale, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Senhor, purifique-nos, Senhor Pai amado, através dessa palavra, Senhor, que vai ser derramada nessa tarde. Amém, glória a Amado Deus, nós agradecemos, Senhor, e entregamos, Senhor, no seu cuidado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, esta mulher que eu levantei aqui é uma mulher, uma ex-muçulmana. O pai é um shehe. Trabalhei com ela durante 1 ano para a conversão dela. Houve muitos desafios. Aquela mulher passou grandes batalhas. Quando eu reparo ela, eu vejo Cristo, aquele que alcança os não alcançados. Foi um desafio. Hoje está com o marido. O marido está ali. Aleluia. E o marido naquela época nem queria saber de Cristo. O marido até já tentou fazer-me mal. Estou a testemunhar isso porque são meus filhos. Já veio de madrugada, não é uma história de madrugada que eu vou matar esse domingo. Quem é ele para sempre mudar a direção da minha esposa? Vou matar ele. A esposa ficou de madrugada a orar para que eu não pudesse acordar para orar. Não sei se perceberam. A esposa ficou a orar para que eu não pudesse acordar daquela hora, orar e ouvir a voz dele a me chamar fora com katana e ele me fazer mal. Hoje, assim como Jesus me perdoou, ele está perdoado. Amém. E é uma grande alegria aqui. Amém? Amém? Jesus salva. Amém? Amém? Meus queridos irmãos, a passagem que nós lemos neste exato momento, na verdade, prezados irmãos, hoje, não só celebramos a Páscoa ou a Paixão de Cristo, mas sim revivemos um momento histórico e poderoso de toda a humanidade, onde o Filho de Deus nos libertou da escravatura para a sua maravilhosa luz, assim como o povo hebreu. Mas para a gente compreender, né, o assunto ligado com a Páscoa, é necessário a gente compreender aquilo que Deus fez no Egito. É impossível nós falarmos primeiro de Cristo sem falarmos o contexto histórico que Deus ilustrou, e por detrás desse contexto histórico nós sempre temos ali uma profecia em andamento apontando a pessoa de Cristo, apontando a cruz. Se formos recuar mais os livros, no capítulo 2 de Êxodo, nós vamos ver que o povo, a partir do versículo 23, eles começaram a clamar por causa da escravidão. Se a gente recuar mais a fita, vamos perceber que Deus havia dado uma promessa a Abraão. E este Abraão, que teria uma descendência, que ele iria peregrinar no Egito, uma terra desconhecida naquela época. E Deus, de acordo com esta promessa, o povo, durante um período de tempo, Abraão nasce Isaac, e de Isaac vai nascer Jacó. E de Jacó, ele vai nascer os 12 filhos. Desses 12 filhos, vai multiplicar o número dos seus descendentes. Desses descendentes, um número considerável de 70 almas vai peregrinar para o Egito, desce para a África. Quando desce para a África, por causa de fome que estava assolar, naquele período, o povo começou a viver uma vida normal no Egito. Passando um período de tempo, infelizmente levantou um faraó que não conhecia os feitos que José, como governador do Egito, fizera. E quando este faraó se levanta, começa a colocar o povo de Israel
numa pesada escravidão. É neste momento em que o povo começa a levantar clamor. Para quem esteve num dos nossos cultos matinais, eu explicava das 4 maneiras que nós temos como comunicação diante de Deus. E uma das maneiras, eu falava sobre clamor. Clamor é o grito, é o pedido de socorro. E este pedido de socorro chegou no coração de Deus. Como eu disse, no capítulo 2, no versículo 23 a 25, Deus se manifesta, diz que eu senti, ouvi, e Ele veio como um resgatador. Quando Ele chega, era necessário encontrar-se um homem que pudesse ser comissionado ou como missionário, que pudesse ir até no Egito, que pudesse descer até a África. Meus irmãos, quando esse homem foi achado, o homem apresentou certas dificuldades. Este homem é Moisés. Mas Deus, tão misericordioso que Ele é, e Ele queria alcançar seu objetivo, Ele dá instrução a Moisés que mesmo nas suas dificuldades, eu te escolhi você. Moisés é dado um suporte por meio do seu irmão Arão, que virou o sumo sacerdote. Eles descem para Egito. Do Egito foram ditos que vai falar de uma forma pacífica com o faraó. O faraó foi dito com Moisés que foi mandado com o Deus deste povo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Quando faraó fora dito essas palavras, não se agradou. Glória a Deus. Não se agradou. Ele resistiu. Ele foi duro em ouvir a mensagem de Deus. A Bíblia narra, a partir do capítulo 4 em diante de Êxodo, narra os problemas, ou seja, a manifestação da ira de Deus ou do juízo de Deus. Na verdade, Deus sendo maravilhoso e misericordioso, e também um Deus que zanga, apesar que Ele é tardio em irar-se, começou a trazer 9 pragas. A última praga que completa a 10ª praga era a praga da morte dos primogênitos dos egípcios. Amém? Amém. Estamos juntos? Amém. Ninguém começou a apanhar sono aí? Glória a Deus. Meus amados, é neste momento em que Faraó percebe que aqui há uma mensagem. A mensagem, mesmo sendo divina, Faraó, ele resistiu. Só que havia uma orientação, esta orientação era que Moisés orientasse o povo que levasse cordeiros que apontava a pessoa de Cristo. Este cordeiro tinha que ser um cordeiro puro, imaculado, sem nenhum defeito. O povo foi instruído que havia algumas instruções pacíficas. Só que neste processo de instrução, eu vejo Deus a olhar um dos problemas, ou seja, uma das formas que o povo egípcio pensava que tinham proteção. Glória a Deus. Pensava que tinha proteção através do quê? Eu estava aí a pesquisar. Há um arqueólogo que eu admiro, Rodrigo Silva. Ele diz que quando o povo foi instruído para que pudesse matar o cordeiro e o sangue for aspergido nos umbrais das portas, é que os egípcios, meus irmãos, entendam bem, os egípcios, eles acreditavam numa defesa dos seus antepassados. E nos umbrais, eles escreviam, tinha algumas escritas que para eles simbolizava uma proteção contra o mal. Para eles pensavam que através dessas escritas de nossos antepassados,
qualquer tipo de espírito que tentar entrar para nos fazer mal, causar doença ou nos matar, não terá nenhum efeito. E veja só, o povo de Israel já tinha adotado os mesmos princípios. Aleluia! Amém. Só que neste entendimento que Deus tivera, percebeu que eu preciso derrotar aquilo que os egípcios têm como força de proteção. Nós, na nossa sociedade, nós encontramos as mesmas coisas. Encontramos a maioria das casas com alguma coisa ali, ririce escrito, algumas escritas que são colocadas em forma de proteção. Isso não iniciou hoje. E Deus já desceu para destruir este tipo de comportamento. Então Deus fala por meio deste líder, diz então, diga para o povo, vão matar o cordeiro e vão comer. Se a família for pequena, vão se juntar com outra família. Aí Deus mostra também a comunhão de uma forma social, que nós devemos desenvolver isto. E ali também Deus diz para que os hebreus pudessem colocar nas vergas das portas. Para o que, como eu dizia outrora, confundir a proteção que os egípcios pensavam que eles tinham através daquelas escritas. O povo fez o que poderia fazer. E ele diz uma coisa que me chamou a atenção. Disse assim: vocês precisam fazer isso depressa. Só que, falando esta palavra a Deus, que eles deveriam fazer isso depressa, havia uma coisa que poderia lhes colocar mais dias no Egito. Qual, irmão? Qual é essa coisa? Era no processo de preparação do pão. O pão, se eles pudessem preparar de uma forma normal, colocar o fermento, tinham que deixar levedar. E naquele dia eles não iam sair. E não iam conseguir alcançar a meta. E não iam dormir também. Porque tinham que deixar o pão esquentar. E na hora em que o anjo pudesse entrar em cada casa, eles poderiam ver aquela situação e poderiam ficar com trauma por causa do ruído, das dores das filhas dos egípcios. Olha Deus o que é que ele diz. Diz, vocês vão ter que preparar pão asmo. Amém? Quem conhece pão asmo nos nossos dias? Levanta a mão. Não conhecem? Chapati. Chapati. Conhece o chapati? Apas. Agora coloca-se ovo. Só para apimentar. Ali não entra fermento. Aprendi isso quando eu estava em Dar es Salaam. Gostei muito daquela culinária. Pedi minha esposa para preparar, não conseguiu 100%. Mas comi como casado, né? Meus amados, apas, que é o pão asmo, não poderia demorar. Também simbolizava a pessoa de Jesus, ou seja, o corpo de Cristo. E o sangue simbolizava também o sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Meus amados, este acontecimento, ou seja, esta orientação divina chegou de acontecer. E os egípcios conseguiram sair. E fizeram como tinham sido instruídos. Eles saíram e começaram a peregrinar. Deus conseguiu tirar o povo do Egito. Mas ainda o Egito estava nos seus corações. Alô? Eu acho que você não percebeu. Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito estava em seus corações. Por isso que no meio da caminhada, as pessoas torceram o sentido da Páscoa, porque a Páscoa, em hebraico, chama-se passager, ou passar por cima, ou pular. Porque o anjo da morte, quando ele pudesse chegar ali, iria pular. Se encontrasse o sangue aspergido em cada porta dos egípcios, ou seja, dos hebreus,
ele não tinha como matar ninguém. E os egípcios foram envergonhados por quê? Porque o anjo da morte, ou seja, o mal, entrou em suas casas. E eles sofreram porque muitos primogênitos ficaram mortos. Amém, amados? Na verdade, sendo esta Páscoa uma das festividades que mais é comemorada a nível mundial, temos três formas. Ou seja, temos aqui 3 princípios que significam e a sua origem, o significado e a sua origem. Primeiro, no judaísmo hebraico, como eu disse outrora, é a libertação do povo hebreu. Este povo hebreu, como estava na escravidão, precisava ser resgatado. E tinha que ser o próprio Deus a descer para que eles pudessem ser soltos. Para eles chegarem na terra prometida, aliás, para eles chegarem lá no Egito, foi por causa daquilo que eles haviam cometido, pecado. Lhes conduziu até lá. Venderam seu irmão José e eles sentiram que estavam na paz. Então Deus permitiu aquela situação que eles pudessem peregrinar para Egito para mostrar aquilo que nós hoje estamos a estudar. E também temos uma origem pagã. Muitas das tradições consideram Páscoa ovo, coelho. Hoje, a troca de chocolate, as pessoas consideram Páscoa dessa maneira. E não é assim. É uma tradição pagã que vem da Europa. Quando eles fazem suas festividades, eles têm essa prática. E algumas pessoas que não têm informação detalhada a respeito da Páscoa adotam os mesmos costumes. Mas temos também a terceira parte, que é o cristianismo. O cristianismo, ela celebra a morte e a ressurreição de Jesus Cristo através da morte de cruz. E nós no domingo vamos ouvir aqui a respeito da ressurreição. Sendo esta origem antiga, Deus estava no meio do seu plano, cuja este plano era para apontar a um cordeiro verdadeiro, que não vai servir apenas para um povo judeu, que não vai servir apenas para apenas o povo hebraico, e vai servir para toda a humanidade. Amém? E Deus, pela tua grande misericórdia, hoje Ele nos mostra o contexto real da profecia de toda aquela parte que nós aqui acabamos de escutar e acabamos de ler sobre a instrução da primeira Páscoa. A indicação sempre era a cruz. Por isso nós estamos a ver esta cruz aqui. Era a indicação, há um ponteiro ali. Havia uma profecia em andamento. Nem os hebreus não estavam a imaginar. Mas ainda o cordeiro estava sendo preparado. A geração passou dos hebreus. Eles conseguiram peregrinar. No meio da peregrinação, ainda cometeram algumas falhas. Por causa dessas falhas, o cordeiro prometido retardou o plano de Deus. Por quê? Porque o povo hebreu, enquanto estava a peregrinar com o líder Moisés, e tamanhas obras que eles viram pela mão de Deus no Egito, das pragas que Deus assolou o povo egípcio, o povo hebreu ainda tinha o Egito em seus corações. Isso acontece em nossos dias. Deus nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz, mas ainda as trevas fluem em nossos corações. E hoje nós reparamos a obra redentora da pessoa de Jesus Cristo, que foi feita na cruz, através daquela leitura que nós lemos ali. Há uma separação do antes e o depois, cujo o depois nós vamos ver coisas incríveis que aconteceram de algumas profecias que estão no Antigo Testamento.
Uma delas é a profecia de Isaías 53, versículo 4, por favor. Glória a Deus. Pode colocar aí, meu amado. Isaías 53, versículo 4. Já? Amém. Podemos ler todos? Glória a Deus. Verdadeiramente Ele tomou sobre si a nossa enfermidade e as nossas dores levou sobre si. E nós duvidávamos do alívio, ferido de Deus e oprimido. Glória a Deus. Então, meus irmãos, no Novo Testamento, já vamos passar para o Novo Testamento. Lembrando, todo episódio do Antigo Testamento estava a dar um indicador da pessoa de Jesus Cristo, que viria no mundo. Porém, no Novo Testamento, a Páscoa representa a transição do sacrifício de animais antigamente feita para um sacrifício único de Jesus Cristo aqui na terra, cujo este sacrifício, como eu disse mais uma vez, não iria servir apenas para um grupo, para uma tribo. Iria servir para toda a humanidade daqueles que ouvem a respeito de Jesus Cristo e recebem. E a Páscoa no Novo Testamento, temos aqui este Jesus que é celebrado de uma forma antecipada, ou seja, Jesus celebrou de uma forma antecipada a Páscoa judaica com seus discípulos. Através do quê? Através da Santa Ceia. Ele sentou com seus discípulos, isso foi numa quinta-feira. Na quinta-feira ele vai celebrar a Páscoa, isso podemos encontrar em Mateus 26 a 28, que aqui nós encontramos que o pão e o vinho passaram a representar seu corpo e sangue, substituindo já este cordeiro, em vez de ervas amargas e o chapati, ou seja, os pães asmos. Jesus Cristo, como cordeiro pascal, ele é identificado como o verdadeiro cordeiro pascal. Isso nós podemos encontrar em 1 Coríntios 5, 7, que tira o pecado do mundo. Sua crucificação ocorreu exatamente, meus irmãos, quando exatamente os sacerdotes estavam a preparar também um momento de matar um cordeiro. Jesus Cristo foi conduzido naquele processo que ele carregou a cruz e ele começou a passar mal, foi conduzido até a cruz. Naquele período em que Jesus já estava na cruz, os sacerdotes também estavam a preparar lá um cordeiro, porque era o mesmo intervalo. E eu considero isso que não foi coincidência. Foi uma coisa completamente para substituição do cordeiro que fazia-se lá continuamente através já do tabernáculo que tinha sido estabelecido lá no Antigo Testamento, que fazia-se os sacrifícios diários através dos sacerdotes. Qual era o sacerdote daquela época? O sumo sacerdote era Arão, o irmão de Moisés. Amém, meus amados? Amém. O significado da Páscoa, enquanto a Páscoa judaica celebrava a saída do Egito, a Páscoa do Novo Testamento celebra a libertação da escravidão do pecado e a vitória sobre a morte. Amém. Quando os judeus estão nesta época aqui, nesse dia de hoje, eles já estão a celebrar a saída do Egito para a terra prometida, que é atual Israel. Mas nós, como cristãos, que reconhecemos que o Messias prometido veio, nós celebramos a morte ou o cumprimento da profecia que está em Isaías 53, versículo 4. Que diz que ele tinha que carregar as nossas enfermidades. Meus irmãos, também, só para nós vermos a dimensão dessa veracidade da Bíblia, como eu disse no princípio,
o cordeiro que os sacerdotes, quando estavam lá no templo, tinham que sacrificar naquela hora, foi a mesma hora, a chamada hora nona. Esse é o sistema do tempo judaico, porque o dia começava de manhã, que é a terceira hora, às 9, a sexta hora era meio-dia e a nona hora correspondia às 15 horas. E veja só, os sacerdotes estavam nas mesmas horas, porque quando eles levaram Jesus, conduziram até a cruz, os sacerdotes disseram: nós já realizamos a nossa missão. Voltaram para o templo para fazer o trabalho do seu turno, para levar o cordeiro e matar, e eles ofertaram um sacrifício a Deus. Só que eles não estavam a imaginar o acontecimento extraordinário que iria suceder naquela hora. Isso nós podemos encontrar em Marcos 15, 34 a 37, onde já Jesus também vai narrar quando ele vai suspirar naquela hora. Em Lucas 23, 44 a 46, confirma já o escurecimento do sol e a morte desse período. Até aqui estamos juntos? Então, meus amados, o que está por detrás da Páscoa para nós como cristãos? Como é que nós podemos olhar o assunto ligado da Páscoa? A Páscoa é a vitória da humanidade, é a vitória da minha pessoa, da sua pessoa, da nossa vida. A Páscoa para nós é uma grande alegria. Por quê? Porque fomos substituídos. Havia uma coisa impossível que o homem não poderia fazer: se justificar para ele se santificar, para o próprio Deus já lhe glorificar, ou andar na novidade divina. Porque em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz a palavra do Senhor que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Do mesmo jeito que o povo hebreu estava no Egito por causa dos seus pecados, também Jesus veio por causa de nós sermos pecadores. Romanos, ele narra, ou seja, ele coloca toda a esfera do mundo numa única posição, que são pecadores. E os Romanos, ou seja, o livro de Romanos, vai narrar a justificação feita na cruz. No versículo 24, diz: sendo pois justificados, versículo 24, meu amado, sendo pois justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, o homem, como pessoa, ele sempre é falho. E estava difícil o homem alcançar a justificação. E essa justificação tinha que ser o próprio Deus descendo. Como? Através daquilo que João capítulo 1, versículo 14, narra. Ele tinha que ser sacrificado. Peço para colocar o versículo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, e cheio de graça e de verdade. Então, na posição em que a humanidade se encontrava, era difícil nós termos a comunhão com nosso Deus, porque uma das coisas que coloca bloqueio da comunhão entre você e teu Deus é o pecado. E o pecado faz com que você se afasta de Deus. O pecado faz com que eu e você não tenhamos acesso de termos aquela comunhão que Deus sempre desejou lá no jardim de Éden. Porque quando Deus, como dizia o nosso amado pregador do meio da semana, quando Deus se aproximou do jardim de Éden, em Êxodo 3, Adão e Eva fugiram. Por quê? Porque já estavam em pecado. Então, Deus, por ver que a humanidade estava em crise, ele precisava descer. Por meio de quê? Por meio do verbo.
Este verbo que se fez carne e habitou entre nós é Jesus. Ele viveu na terra. Ele foi convivendo com as pessoas, mostrando, ou seja, ele começou a sentir a mesma dor que nós sentimos. Ele viveu como nós, como homem. Era para ver a natureza humana. E ele fez algo extraordinário, cuja esta coisa que ele fez nos faz nós estarmos reunidos neste lugar, celebrarmos a Páscoa. Jesus Cristo, quando se fez carne, habitou entre nós, e o mundo viu a glória do unigênito do Pai, vindo de graça em graça, em glória, ali estava sendo anunciado a maior vitória que viria na humanidade. Infelizmente, a humanidade não reconheceu. Como eu disse, meus irmãos, quando Jesus sobe na cruz, meus irmãos, a Bíblia diz que os romanos conseguiam ver Jesus a gemer. Os sacerdotes, por perceber que já tinham que fazer seu turno, voltaram para fazer aquele sacrifício. Mas uma coisa aconteceu que, meus irmãos, vamos perceber lá em frente. Algo aconteceu extraordinário. No mesmo intervalo das 15 horas, que o sacerdote imoliu o sacrifício, foi a mesma hora que Jesus estava ali a entregar o seu Espírito. Amém. Na mesma hora, às 15 horas. Por isso que quando ele já diz: Pai, entrego o meu Espírito, suspira, morre naquela hora. No templo o que aconteceu? O véu do templo fez o quê? Se rasgou. Se rasgou. Quando se rasga o véu do templo, aí estamos a ver uma glória aberta. Estamos a ver um caminho aberto. Estamos a ver aquilo que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque o único caminho que havia naquela época para você se achegar a Deus era através dos sacerdotes. E os sacerdotes, quando pensavam que já tinham cumprido a sua missão de matar o Filho unigênito do Pai, eles foram surpreendidos, meus irmãos. O véu se rasgou. Imagina só, eles estão a preparar porque tinha um lugar específico. Eles tinham que se esconder porque tinha ali o lugar santo, o lugar santíssimo. Quando eles estavam a preparar, o povo não poderia ver. O povo não poderia ver o que eles faziam, porque era uma coisa exclusiva. E Jesus foi morto onde todo o povo contemplou a sua morte. Amém. Meus irmãos, quando eles cortam o sacerdote lá no templo, na mesma hora, às 15 horas, a hora nona, Jesus entrega o seu Espírito. Ele morre. Aquela morte, meu irmão, não foi a morte que Satanás teve influência. Satanás não teve nenhuma influência. Não foi Satanás ou seja, Jesus não pagou o preço que ele pagou por nós para pagar a Satanás. Não, ele pagou o próprio Deus. Eu costumo ver alguns folhetos que dizem: o que é que você quer com esse povo? O que é que você quer? Eu quero que eu vou pagar ele a $10 mil. Aquele é um folheto, é um método que já está falhado, não podemos usar mais. Não foi Satanás que estava a cobrar o preço do pecado, era o próprio Deus. Por isso que quando Jesus está na cruz, ele fala certas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus naquela hora já estava assim,
virando as costas contra o seu unigênito Filho. Por quê? Porque Jesus estava a carregar pecado de toda a humanidade, de todos os problemas da humanidade. Jesus estava a carregar ali. E Deus não poderia suportar a comunhão, ou seja, Deus não poderia estar em comunhão com a pessoa de Jesus naquela cruz, porque Jesus tinha que ser um sacrifício puro e santo e cumprir aquela profecia em andamento. Então, meus irmãos, o nosso Deus fez grandes coisas. Ele fez algo extraordinário. Quando nós vamos ler em Lucas 23, podemos abrir aí, por favor. Glória a Deus. Lucas 23. A passagem que nós estávamos a ler aqui. Deus é bom. Já achamos? Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz, quando ele estava a orar em Getsemane, a Bíblia diz que ele ficou agoniado, com uma grande aflição. E essa dor fez com que ele tivesse gotas de sangue. A ciência explica isso. No alto estágio de dor, começou a gotejar sangue, porque ele sabia a dor que iria enfrentar. A maior dor que ele iria enfrentar não era os pregos dos romanos, não era o martelo dos romanos. A maior dor que Jesus Cristo iria enfrentar é estar desligado com o Pai. E a maior dor que eu e você devemos sentir não é quando nós não temos emprego, não é quando nós temos uma enfermidade, não é quando nós queremos alcançar uma coisa, é quando você e eu não estamos em comunhão com nosso Deus. É fácil nós termos tudo, mas vazio no espírito. Hoje, Jesus morreu. Jesus já pagou o preço que te condenava você e eu. Ele já pagou aquilo que era difícil de ser pago. Apenas abraça a cruz. Abraça a cruz. A cruz é tudo que nós temos. Sem a cruz, nós somos vazios. A cruz é a maior vitória da humanidade. Como dizia o amado pastor, o amor de Deus estava ali na cruz, pendurado. Estava a se manifestar o amor de Deus. Por quê? Porque estava a se cumprir a palavra que está em João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que no versículo 14 do João 3 também diz: importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus foi levantado para você também levantar. Nós não precisamos de procurar soluções humanas para que as nossas casas sejam protegidas, como os egípcios. Nós precisamos apenas do sangue do Cordeiro. Você não precisa procurar uma estratégia da sua proteção pessoal. Não tenta ajudar Deus. Deixa Deus te ajudar. Deixa Deus te cuidar como filha e filho. Deixa Deus te amar como Ele amou o mundo, de tal maneira que deu esse Jesus Cristo. Deixa Deus conduzir a sua vida, assim como Ele conduziu Jesus até a cruz. Deixa Deus conduzir a você por meio de Jesus até a vida eterna. Quando você estiver a enfrentar desafios na sua vida, olha para a cruz. Alô, escuta aí, meu irmão. Olha para a cruz. A cruz está a sua vitória.
Por isso que em nome de Jesus, nenhuma força das trevas tem poder, porque há um nome que venceu ali, foi crucificado, é um sacrifício puro, sem mácula, sem nenhum pecado. Então, igreja, essa é a verdadeira Páscoa. A Páscoa é esta aqui, que Deus, em vez de vir para ti, para te destruir, Ele veio para passar por cima, ter misericórdia, e Ele não te destruir, dizer: filho, mesmo que você seja uma pessoa falhos, eu te amo. Por quê? Porque eu já dei o meu filho unigênito. Repara para a cruz. Você está num momento de aflição, numa dor que não consegues explicar. Diga: Jesus, eu não posso fazer nada, mas uma coisa eu já ouvi. Eu tenho que reparar para a cruz. Mova o teu espírito sobre a minha vida, porque o único lugar que eu tenho acesso é a cruz. A cruz te dá o revestimento. A cruz, o que é que ela faz? Ela primeiro te justifica, depois de ela te justificar, ela te santifica. Amém? O que é santidade? Uma separação exclusiva onde você vai andar em novidade de vida, onde você vai ver as coisas da maneira de Deus. A sua mente é dada uma mente dali do Jardim de Éden, porque no Jardim de Éden, Adão e Eva tinham a mente pura, mas ela foi corrompida por causa do pecado. Mas quando você abraça Jesus, entrega a sua vida com sinceridade a Jesus Cristo, a história já acabou. O mundo das trevas, que tinha domínio, que tinha acesso, que tinha alguma manobra sobre a sua vida, já não tem mais. Então, este Jesus é a nossa Páscoa real. Este Jesus é a verdadeira Páscoa que a humanidade precisa conhecer. Mas como é que nós podemos fazer durante uma semana santa como esta? Fala de Jesus para as pessoas. O maior presente que você pode dar a alguém é a cruz. Diga: Jesus, Ele já venceu. Somente você creia, entrega a sua vida e vive a novidade de vida. Por isso que em Coríntios 5,17 diz: mas quando alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Meus irmãos, Jesus fez algo extraordinário. Jesus fez algo extraordinário. Jesus fez uma coisa incrível. Mesmo na cruz, havia ali dois culpados, que era impossível aqueles terem o perdão divino. Estava difícil para aqueles dois alcançarem o perdão naquela hora. Mas os dois, enquanto um estava a zombar de Cristo, como hoje existe um grupo que zombam de Jesus Cristo, nem querem saber dele, mas eles vão em diferentes lugares que são obscuros, mas negam a Jesus. Essas pessoas estão como aquele ladrão que disse: se você é filho de Deus, por que você não se salva aqui? Mas existem pessoas que aqui estão nesse templo, dizendo: eu sou esta pessoa. Jesus, eu já fiz coisas erradas no passado. Eu já fui em lugares que eu não poderia ir. Já pisei em lugares que eu não poderia pisar. Mas Jesus lembra de mim. Lembra de mim. Você é essa pessoa. Lembra de mim. Você é esse irmão. Você é essa irmã. Você é essa mãe. Lembra de mim, Jesus. E Jesus está a dizer para ti: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém. Porque o reino de Deus já está na sua vida. Você está a viver o reino de Deus. Será que você não estava a perceber? O reino de Deus já está em ti. Porque a luz raiou sobre a sua vida. E abraça essa luz. E não deixa. Porque enquanto os outros estão a zombar, você viva esta novidade de vida. Esta novidade de vida ninguém deve tirar.
Por quê? Porque aqui na cruz a vitória chegou. E nós vamos ouvir no domingo a respeito da ressurreição. O que aconteceu, o túmulo vazio, o que representa para os nossos dias. Vamos ouvir muitas maravilhas, mas uma coisa que você tem que compreender hoje: aquilo que te prendia para você não ter acesso a orar diante de Deus, para pedir perdão, Jesus já fez. Amém? Para você ser perdoado, existe uma oração que é direcionada a Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, sendo Cordeiro puro, por meio dele, ele vira como um mediador imediato. Um mediador imediato diante de Deus, e você alcança o verdadeiro perdão. E você vive a verdadeira liberdade. E essa verdadeira liberdade te faz com que você viva a verdadeira Páscoa. Esta é a palavra de Deus, meus irmãos. Esta é a palavra de Deus. Os sacerdotes ficaram confusos. Então, meu irmão, viva esta vida em novidade de vida, porque há um Jesus que foi crucificado. Há um Jesus que já pagou um preço. Você não precisa pagar nada. Irmãos, não se paga nada. A cruz é mahala. A cruz é o quê? Vamos falar. A cruz é o quê? É mahala. Se vir um homem, vou dizer não. Para você ser salvo, paga tanto. Cria essa forma aqui. Mentira do diabo. Nega. E muitos estão sendo manipulados. E esses que manipulam estão a torcer o sentido da essência da Páscoa. Então, meus irmãos, você já foi justificado de uma forma mahala, de borla, justificado gratuitamente pela sua graça. Viva como um justificado, viva como um liberto. E uma coisa que eu gosto de falar, que está em 1 de Pedro 2:9, Jesus, ele nos coloca no rolo dos sacerdotes. Veja aí, 1 de Pedro 2:9, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Veja só, nação santa, um povo adquirido para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Para a maravilhosa luz. Este é Jesus. Ele não só te lapida ou te purifica, não só te santifica, não só te justifica, ele te coloca em lugares que você nem estava imaginando. Alguns de vós podem não perceber que eu sou sacerdote, eu sou mulher. Como é que vão me dar? Qual é o atributo que vão me dar então? Sacerdotisas. Amém? Ele nos deu esse ministério. E ele também nos coloca como uma nação separada. Porque nós fizemos parte dos embaixadores de Cristo na terra. Por quê? Porque já nos tirou lá do Egito. Como tirou o povo hebreu, ele nos tirou por meio de Jesus Cristo. E por ele nos tirar lá das trevas, ele agora nos colocou como embaixador de uma nação santa. Como é que um embaixador funciona? O embaixador tem uma sua posição. Enquanto ele estiver em outro país a servir outra nação, vamos supor que nós saímos aqui, somos embaixadores de Moçambique, estamos a viver em Tanzânia. Nós não podemos viver a cultura de Tanzânia naquele nosso território ali, é Moçambique, dentro de Tanzânia. Amém? O embaixador que já foi separado, justificado, ele vive as condições do seu país. E a nossa cidadania é uma cidadania divina. Então, meus irmãos, a morte de Cristo Jesus, ela traz uma grande vitória para a humanidade. Mas para que essa vitória seja uma vitória real, receba Jesus como teu Senhor e Salvador.
A única forma de você receber esse Jesus é através do seu arrependimento. Se você está nesta tarde, alguns estão a ter mais um dia onde estão sendo dadas algumas orientações para fortalecimento. Mas existem aqueles irmãos que estão a chegar pela primeira vez, que nunca tomaram a decisão de entregar a sua vida para a cruz, para Jesus Cristo. Ainda estão a viver sob o domínio das trevas. Os padrões que o mundo oferece, eles também estão a viver lá. Não estão a representar a redenção, não estão a representar as coisas divinas. Nesta linda tarde, enquanto o grupo coral está a vir aqui em frente, dá um passo de fé. Dá um passo de fé para a sua vida ser transformada. Dá um passo de fé, repara para a cruz, venha para aqui em frente. Aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Nesta tarde, você já ouviu essa palavra. Jesus quer te salvar. Toma uma decisão. Jesus quer te levar para a sua esfera. Jesus quer te levar para a eternidade. Há uma oportunidade nesta tarde. Venha para aqui em frente, levanta a sua mão. Glória a Deus. Aquele que ainda não recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, levanta a mão. Aquele que ainda não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, há uma mão levantada lá, por favor, levanta a mão, não tenha vergonha. Essa é uma grande oportunidade. Levanta a mão. Glória a Deus. Deus quer fazer uma história na sua vida. Venha para aqui em frente, minha irmã. Não tenha receio. Satanás, ele coloca esperteza em nossos corações, dizendo até amanhã. Não. Toma a decisão hoje. Entrega a sua vida a Jesus hoje. Glória a Deus. Quem sabe que ainda não entregou a vida para Jesus, ainda não está no rolo desse chamado cristão, venha para aqui em frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, Jesus já ressuscitou. Glória a Deus. Igreja, vamos nos colocar de pé, por favor. Vamos cantar louvor. Vamos pedir a cruz reviver em nossas vidas. Glória a Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida. Aquele que sabe que precisa desta oportunidade, nós vamos cantando louvor. Venha para aqui em frente. Queremos declarar diante de Deus que você é filho de Deus. Venha se reconciliar com teu Deus. Jesus está aqui. A morte de Cristo é a vitória. Glória a Deus. Cante esse louvor, louva o Senhor. Aleluia. Jesus, move o teu espírito. Aleluia. Obrigado, Rei da Glória. Aleluia. Pastor Daniel, por favor, sua chegada para esse trabalho. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.
com fé e muito alto para que a igreja possa testemunhar da vossa profissão de fé. Diga o seguinte: Senhor Jesus. Podem dobrar os joelhos. Podem dobrar os joelhos. Graças a Deus. Isso. Aleluia. Digam, Senhor Jesus. Mais alto aqui, meus irmãos. Senhor Jesus. Muito obrigado. Por esta palavra. E por este dia. Onde o Senhor morreu por minha causa. Agora, Jesus, eu aceito a tua obra naquela cruz por minha causa. Perdoa e apaga os meus pecados e lança no mar de esquecimento. Escreva o meu nome no livro da vida e nunca mais tire de lá. No nome de Jesus. Amém. Amém. Para alguns que se reconciliam, diga: Jesus, me aceite de volta na família da fé. Não leve em conta os meus últimos atos. Apaga todos os meus pecados. Quero viver a partir de hoje em novidade de vida. Amém. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado. Aleluia. Ó Senhor, Por esta obra que por aqueles que te aceitaram como seu Senhor, como Cordeiro Pascal que morreu em prol deles. Nós celebramos, Pai amado, o novo nascimento. aleluia. Aqueles que estavam desgarrados, um dia conheceram a obra de Cristo, mas resolveram lhe abandonar. O Senhor nos aceitou de volta nesta família tão linda, tão grande, que é a família daqueles que vão morar no céu. Por isso que agradecemos por cada um deles, no nome de Jesus. Receba a paz, receba a cura, receba o descanso e receba de volta o abraço do nosso Pai, a Igreja Paula, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos ficar em pé. Meus irmãos, parabéns por essa decisão. Precisa de coragem. Você mudar o estilo. Se você vinha vivendo um estilo de vida, apaga isso. Começa a viver um outro estilo de vida. Tá certo? Meus queridos irmãos, recebam aqui os nossos irmãos, principalmente o departamento de missões, o departamento de integração. Recebam a eles e cuidem deles no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estou recebendo uma orientação aqui do amado evangelista. Tem uma alma que precisa de oração. Amém. Amém? Amém. Qual é a alma? Ela. Glória a Jesus. Amém? Os Amém. irmãos podem tomar assento. Vamos orar pela nossa irmã. Em nome de Jesus. Isso pode Em mudar. nome de Jesus. Glória a Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito mundo. Em nome de Jesus. Espírito mundo. Agora. Em nome de Jesus. Espírito mau. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de
segundos. Já encerramos o nosso culto. Os 30 segundos é para que você seja transportado para Jerusalém, Gólgota. Comece a imaginar o sofrimento de Jesus naquela cruz. 30 segundos. E veja o quanto você poderia passar por aquilo, mas Jesus passou por você. Esteja em oração. Aleluia! Somente o Senhor nós que pagaste o preço muito alto por nós. Quem poderia pagar aquele lugar? La máquina encantará. Oh Senhor Jesus, só o Senhor que pôde fazer aquilo por mim. Oh Senhor Deus Pai. Isaías 53 diz que ele foi traspassado. Oh Senhor Jesus. Ele foi esbordoado. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje nós somos novas criaturas por causa do que Cristo Jesus, aquele que nasceu numa manjedoura, carpinteiro, e andou com a poeira de Jerusalém, da Galileia, com uma missão, e ele não desistiu e foi por você e foi por mim. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, e as consolações do Espírito Santo estejam com esta igreja que o Senhor pagou na cruz, desde já para todo sempre. Amém. Amém. Fiquem em pé aplaudindo a obra de Jesus Cristo na cruz. Aplauda com mais força. Pela tua salvação, pela alegria que nós temos, pela graça que reside sobre nós, que vamos para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Pode ser mais alto, aplauda ele, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Maranata. Ora vem Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso Deus, Ele morreu, mas Ele já ressuscitou. E foi preparar um lugar para você e eu. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, chegou o fim do nosso culto. Deus ricamente abençoe você. Tenha uma feliz Páscoa. Não só nessa semana, que você deve ser santo, mas sim todos os dias. Amém? Amém. Porque Deus diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. Então temos que nos purificar todos os dias. Amém? Amém. Deus já foi nos preparar um lugar. Amém? Amém. Eu quero ir com você, amado. Eu sei que Deus já preparou um lugar. É um lugar muito especial. Amém. Amém. Vamos desejar para podermos entrar.
Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa.